Eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 16. Eu quero ler com você hoje a palavra do Senhor e eu quero dar sequência a um trabalho que nós iniciamos na semana passada de refletir sobre o período vivido por Israel, algumas situações do período vivido por Israel no deserto. Depois da saída do Egito, da saída miraculosa do Egito, o povo peregrina no deserto durante 40 anos, até que alcance, até que chegue àquele lugar, àquela terra que o Senhor havia prometido dar ao seu povo, na qual o Senhor havia prometido estabelecer o seu povo. Esse período do deserto é um período cheio de lições importantes, cheio de tremendos momentos de aprendizado na vida do povo e que estão registrados na palavra de Deus para que sirvam também para o nosso aprendizado. Então eu quero convidar você a que leiamos a palavra do Senhor juntos, a que voltemos nossas atenções à palavra do Senhor nesse texto de Êxodo capítulo 16. Na semana passada nós falamos sobre Êxodo capítulo 15, no finalzinho do capítulo, quando o povo imediatamente depois da travessia do Mar Vermelho vive ali uma experiência. E hoje nós vamos para o capítulo 16. Eu quero ler esse capítulo com você. Quero pedir a sua paciência, é um capítulo grande. Eu quero ler com você nesse momento. E depois vamos passar a tratar de algumas lições tão importantes e destacar alguns pontos aqui, alguns aspectos desse texto que servem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A palavra do Senhor diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: esse é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais,
e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não lhe deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho, começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná àquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é então a 10ª parte de uma arroba, são medidas desconhecidas para nós, né? Que são aí explicadas na palavra do Senhor, e a gente tem as conversões que são para que nós entendamos de que medidas estamos falando. Que o Senhor abençoe e use a sua palavra para falar conosco, para falar ao nosso coração. Amém? Assim seja. Então, esse é um texto muito legal, um texto muito interessante, cheio de situações especiais, cheio de momentos interessantes que eu gostaria de destacar. Então, a gente teve na semana passada, quando nós falávamos sobre o início dessa jornada no deserto, depois da travessia do Mar Vermelho, a gente teve uma experiência de Israel em que eles sentiam sede, queriam água, e encontraram um lugar onde havia água, mas a água não era boa para beber, e eles reclamaram com Moisés, e Deus deu direção a Moisés para que então aquelas águas se tornassem boas a beber, e foram boas para beber. E agora o povo vive, depois de partir daquele lugar e continuar a sua jornada, o povo vive uma realidade um pouco diferente. O texto começa nos contando que nesse deslocamento que eles iniciaram, no verso 2 a gente tem notícia de que toda a comunidade de Israel reclamou com Moisés e Arão. Toda a comunidade de Israel reclamou. Quer dizer, a gente percebe como há um padrão de comportamento no ser humano que é inclinado à reclamação, à murmuração. E na semana passada eu disse que diante das adversidades que nós vivemos, nós temos que tomar uma decisão e temos que fazer uma escolha. E essa escolha é de confiar no Senhor ou de murmurar, de nos colocarmos a reclamar. O povo que está novamente reclamando é o povo que viu o Senhor operar aquelas pragas, aqueles sinais tremendos no Egito. É o mesmo povo que viu o Senhor abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. É o mesmo povo que viu agora
o Senhor operar de modo que eles tivessem água para beber, e agora eles reclamam de uma outra coisa, eles começam a reclamar de falta de alimento, de falta de comida. O povo começa a reclamar, e é interessante que o texto diz que toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Parecia que havia ali uma unanimidade na reclamação. Havia um sentimento que era de todo mundo. Essa tendência à murmuração, à reclamação. E eu fico me perguntando se nós somos tão diferentes assim do povo de Israel. Como é que você age diante das dificuldades que você enfrenta? Você confia no Senhor? Se você está andando, se você está fazendo a vontade do Senhor na sua vida, você está trilhando os caminhos que o Senhor apontou, você confia no Senhor? Ou você reclama, ou você murmura, como faziam os israelitas nesse momento, já repetindo o comportamento que nós vimos no capítulo anterior. Interessante que na reclamação que eles fazem a respeito nesse momento, a respeito da questão da alimentação, o texto diz que eles sentem saudades do Egito. Eles preferiam, diante da primeira dificuldade que eles enfrentam de falta de alimento, eles começam a dizer que no Egito eles estavam melhor. Eles têm saudades do Egito. No verso 3 eles dizem, olha, no Egito a gente comia carne à vontade, quem dera a gente tivesse ficado lá. Você tirou, criticavam Moisés, reclamavam com Moisés, você tirou a gente do Egito, onde a gente tinha comida, para fazer a gente morrer aqui no deserto. Quer dizer, para o povo, o mesmo povo que viveu essas experiências que eu já descrevi, já relatei, já enumerei, esse mesmo povo começa a tratar Moisés como sendo o responsável por eles estarem ali no deserto. O povo acha que está sendo guiado por Moisés. O povo entende, toda a comunidade entende, que Moisés é o responsável pela falta de comida. O povo olha para trás e tem saudade de uma realidade de escravidão. Acham que era melhor ter ficado lá do que estar onde eles estão hoje. O povo prefere a realidade terrível do passado a se submeter ao processo iniciado por Deus no presente. Meu querido, quantas vezes Deus está conduzindo a gente por um processo de crescimento, por um processo de amadurecimento, por um processo de fortalecimento no presente, e nós começamos a olhar para trás, para situações ruins que a gente viveu lá atrás, mas que agora, comparando com o presente, não parecem tão ruins assim. Não olhe para trás, rejeitando o processo que Deus está fazendo no presente. Não se esqueça de que o presente ele te leva a um futuro. E o que Deus está fazendo no presente com propósitos dele é para te levar para outro lugar. A vontade do Senhor não era que o povo sofresse no deserto a vida toda. A vontade do Senhor era que o deserto fosse caminho para a terra prometida. O Senhor tem promessas a cumprir na vida do seu povo, mas eles precisavam viver um processo para chegar até onde o Senhor quer. Respeite o processo que Deus está realizando na sua vida. Submeta-se a esse processo entendendo que Deus tem planos a cumprir e a realizar ao longo da nossa jornada. E aí o que acontece? O texto diz a seguir que o Senhor promete fazer chover pão do céu. Farei chover pão do céu. O povo vai sair, vai recolher e tal. O Senhor diz o seguinte, olha, eu vou sustentar o meu povo. O povo reclama e o Senhor diz a Moisés, eu vou dar comida, eu vou dar alimento ao povo. Eu vou sustentar o meu povo. É o que o Senhor está dizendo. A porção diária era um lembrete do Senhor para o povo de que era Ele quem sustentava o povo, de que deveria haver uma dependência contínua do Senhor. O povo precisava lembrar quem era o responsável pelo seu sustento.
O povo precisava estar continuamente dependente do Senhor. E é por isso que o alimento vinha diariamente. Todos os dias de manhã, eles teriam que colher o alimento, recolher o maná, e aquele alimento serviria apenas para aquele dia. O texto diz que eles recolheriam diariamente, e isso naturalmente é para reforçar a questão da dependência, mas também diz o texto que o Senhor falou assim: com isso eu vou pôr à prova para se seguem ou não as minhas instruções. A instrução para recolher diariamente e apenas a porção para um dia era também uma prova de obediência. Às vezes o Senhor nos dá alguma direção, nos dá algum caminho, nos manda fazer alguma coisa, e a intenção do Senhor é provar a obediência, porque Ele quer fazer outras coisas, mas isso só vai acontecer mais adiante se nós formos obedientes, se nós amadurecermos, se nós nos rendermos à condução dEle. Percebe? O povo precisava depender do Senhor e precisava obedecer ao Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo na vida do povo. Quando Moisés se dirige ao povo, naquele contexto de reclamação, naquele contexto de murmuração, lá no verso de número 6, Moisés diz ao povo o que é que vai acontecer, diz ao povo que o Senhor vai sustentá-los, e ele pergunta lá ao povo: quem somos nós? Falando dele e de Arão, né? Quem somos nós para que vocês reclamem com a gente? Moisés e Arão não eram os responsáveis pela localização atual do povo. Moisés não acordou um belo dia e disse: eu vou lá no Egito tirar o povo de lá. Não foi isso que aconteceu. Moisés não era o responsável pela localização atual do povo. Moisés não era o responsável pela situação atual do povo. Eles estavam sendo conduzidos não por Moisés, eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor. Moisés é a pessoa que Deus escolheu para liderá-los nesse tempo, para ser o seu representante, para ser o seu instrumento de condução do povo. E aí Moisés lembra lá ao povo: vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. No verso 8. Quando o povo se coloca a reclamar, se coloca diante de Moisés para reclamar, quando o povo começa a culpá-lo pela situação, dizendo que ele é o responsável porque o povo vai morrer no deserto de fome, Moisés está dizendo a eles: olha, vocês estão reclamando do Senhor. Vocês estão reclamando do Senhor porque foi o Senhor quem trouxe vocês aqui. É o Senhor quem está conduzindo o seu povo. Nós às vezes nos esquecemos de quem é que está conduzindo a gente. Nós às vezes nos esquecemos de quem é que estabeleceu os líderes sobre nós. E às vezes nos colocamos nessa posição de criticar, de reclamar do líder. E aqui a gente aprende, a gente lembra com Moisés que quando o seu povo está sendo conduzido pelo Senhor, o povo precisa lembrar disso ao longo da sua jornada. Interessante que mais adiante, quando Moisés diz a Arão para falar ao povo, porque o Senhor ouviu o seu clamor, e aí quando Arão está falando ao povo, o texto diz lá que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E é muito interessante como Deus se manifesta ali, como Deus se faz presente. O Senhor falava com Moisés. Todo o texto você vai ver, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés. O Senhor falava com Moisés e Moisés falava ao povo. Por meio de Moisés era que Deus falava ao povo. Mas por misericórdia do povo, por misericórdia dessa realidade que vivia o povo nesse momento, o Senhor se manifesta de maneira visível, provavelmente para lembrar ao povo que ele estava ali, provavelmente para lembrar ao povo de quem é que os estava conduzindo, de quem é o responsável pelas suas vidas e pela realidade
que eles estão enfrentando nesse momento. O Senhor se manifesta na nuvem. Eu imagino como seria ao mesmo tempo essa manifestação da glória do Senhor, ela seria ao mesmo tempo assustadora e confortadora. Assustadora porque era um lembrete de que Deus estava ali presente, mas confortadora também, porque Deus estava ali. Eles não estavam sós, eles não estavam lidando com as suas lutas sozinhos. Quantas vezes nós precisamos nos lembrar de que Deus está conosco e Ele, em sua misericórdia, se manifesta. Ele se revela, Ele se mostra para a gente de maneiras variadas, revelando que Ele está presente, que Ele está ali, que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. Às vezes Ele nos dá o que a gente precisa, como o Senhor prometeu dar ao seu povo, mas ainda assim Ele aparece de alguma maneira, Ele se manifesta de alguma maneira para que nós percebamos que Ele está presente. O Senhor diz lá, inclusive com todas as letras, o Senhor diz no verso 11, nos versos 11 e 12, deixa eu encontrar aqui, o Senhor diz a Moisés que ouviu as queixas dos israelitas e aí fala sobre a promessa de envio da comida. Eles comeriam carne no pôr do sol e se fartariam de pão no amanhecer. E aí no final do verso 12, o texto diz assim: assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. O Senhor responde ao clamor do seu povo, o Senhor responde à necessidade do seu povo, promete suprir, promete atender às suas necessidades. Vocês vão ter carne para comer, vocês vão ter pão para comer, vocês não vão passar fome. Mas essa resposta não era apenas para satisfazer o povo, não era apenas para suprir a necessidade do povo. A resposta do Senhor tem o propósito de revelar o Senhor. Deus atende o povo para que eles saibam que Ele é o Senhor, o seu Deus. Mais do que oferecer pão e carne ao povo, Deus estava oferecendo a si mesmo ao povo, revelando a si mesmo ao povo. O objetivo dessa manifestação gloriosa, desse surgimento sobrenatural de alimento no deserto, o objetivo disso era que o povo conhecesse melhor a Deus. E aqui eu quero fazer um alerta para você. Quantas vezes a gente se perde, a gente se distrai com as bênçãos de Deus e a gente perde o próprio Deus. Porque Deus, quando nos abençoa, quando Ele nos visita, quando Ele responde a nossa oração, quando Ele responde o nosso clamor, o objetivo do Senhor não é muito diferente desse que nós vemos no texto. Mais do que nos dar o que precisamos, o Senhor quer dar a si mesmo a nós, Ele quer se revelar a nós, Ele quer que nós o conheçamos, que nós saibamos que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Ele revela o seu poder, revela o seu amor, revela a sua graça e revela a sua glória em seu poder tremendo, em circunstâncias totalmente adversas como essa de Israel, fazendo surgir de onde não há nada. Ele tem poder para fazer isso e só Ele tem poder para fazer surgir as coisas de onde não há nada. E aí o que acontece? Então, acontece que a promessa do Senhor se cumpre. Conforme Ele havia dito, no final da tarde aparecem codornizes, aves pequenas, que cobrem o lugar onde eles estavam acampados, e de manhã havia lá um orvalho, uma camada de orvalho ao redor do acampamento, que forma flocos finos, parecendo uma geada. E eles colhem aqueles flocos e aquilo é o maná, aquilo é o pão do céu que o Senhor dá ao seu povo para servir de alimento. O Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor disse que haveria carne e havia carne. O Senhor disse que daria pão e havia pão. Codornizes aparecem no entardecer e uma espécie diferente de pão estava aguardando o povo pela manhã. E aí vem a orientação para que cada chefe de família recolha o quanto precisar. Cada chefe de família recolha o quanto precisar. E a medida era de um jarro para cada pessoa da família, para cada pessoa da tenda. Interessante como as orientações
os caminhos são bem traçados, as orientações são detalhadas. Não era para que todo mundo fosse colher o pão. Imagina a confusão, só o chefe de cada família já seria muita gente. Imagina a confusão, todo mundo recolhendo o maná. Não, o chefe da família iria recolher. Um representante da família, alguém que falasse pela família, alguém que fosse de fato aquele que representa a família. O chefe da família que iria recolher. E ele iria recolher não o quanto quisesse. Não era para pegar tudo o que conseguisse, não. Era para pegar o que fosse preciso. Era para pegar a medida determinada. Interessante como a gente percebe o cuidado do Senhor em ensinar ao povo de modo que eles aprendam a obedecer, ensinar o povo de modo que eles aprendam a depender dele. Interessante como o Senhor, ele trabalha de modo que haja, desde o contexto familiar, que haja reconhecimento de posição, de papéis, de autoridade. As famílias tinham o seu chefe. E há algumas coisas que a gente vê na Bíblia que são muito combatidas em nossos dias, pela sociedade de hoje, coisas que são vistas como antigas, pertencentes a sociedades antigas, ultrapassadas, e que têm propósitos e que aconteciam dessa maneira na direção do Senhor, na orientação de Deus, e ignorando a direção de Deus e a orientação de Deus, nós escolhemos as consequências na sociedade em que a gente vive hoje. A ordem era clara: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. O que era recolhido de maná no deserto era a porção suficiente para consumo de um dia. E não era para ser guardado. Se você vai colher só o que você precisa consumir, não vai sobrar nada. Não era para guardar, não era para ter sobra para o outro dia. Essa era a ordem de Moisés, está lá no verso 19. Aí o texto diz que alguns deles, mesmo assim, alguns deles fizeram o quê? Guardaram um pouco para o outro dia de manhã, desobedecendo. E aí não puderam comer porque aquilo que eles guardaram criou bicho, cheiro ruim. Novamente eu lembro a você, a colheita diária tinha um propósito de ensinar o povo a depender do Senhor. E a desobediência que a gente vê aqui nesse episódio revela pelo menos duas coisas. Uma delas é falta de fé. A pessoa guardou para o dia seguinte porque não acreditava que no dia seguinte haveria pão. Porque se no dia seguinte haverá pão, eu não preciso desobedecer e guardar de um dia para o outro, certo? Outra coisa que essa desobediência revela é um problema com a autoridade. É a rebeldia simples à autoridade estabelecida. Moisés era o líder. E Moisés deu uma direção. Moisés deu uma ordem. Não é para guardar nada para o dia seguinte. E aí o que fazem essas pessoas? Simplesmente guardam para o dia seguinte. Porque sempre existiu gente com tendência à desobediência. Sempre existiu gente que tem problema com a autoridade. Que basta, não é por causa daquele indivíduo, é por causa da autoridade. Qualquer autoridade que esteja sobre a pessoa, ela resiste. Não tem, não consegue se submeter a nenhuma autoridade. E aí escolhe desobedecer numa situação simples como essa. Bom, pelo menos essas duas coisas a gente percebe nessa desobediência. E aí o Senhor tem um outro episódio aqui, já caminhando para o final. Um outro episódio interessante é como o Senhor cuida da provisão para o seu povo nesse momento no deserto, mas se preocupa com o sábado. O Senhor havia estabelecido um dia para descanso, um dia para ser consagrado ao Senhor. E Ele mesmo cria condições para que o povo possa desfrutar esse dia. O Senhor planeja essa distribuição de pão de modo que
eles tenham o pão para recolher durante 6 dias. O povo recolheria o pão do céu por 6 dias. No 6º dia, eles recolheriam em dobro, porque não haveria nada para recolher no 7º dia. Interessante que, seguindo a orientação, quando eles recolheram em dobro no 6º dia, no sábado, no 7º dia, aquilo que eles guardaram não cheirou mal e nem criou bicho. Essa informação está aí no texto. Seguindo a orientação de Deus, a mesma ação feita antes, sem a aprovação de Deus, teve um resultado diferente. Por quê? Lá, quando eles guardaram, não era para guardar. E por isso foi ruim. Agora eles guardaram e era para guardar. Então o resultado foi bom. Aqui eu quero aprender também um princípio simples com você. Às vezes a mesma coisa feita fora do contexto da direção de Deus, a mesma atitude, o mesmo comportamento, ele vai ser errado e vai ser ruim. Há coisas que a gente vai fazer sem Deus mandar e que vai trazer um resultado ruim. Quando aquela mesma coisa feita num outro momento, com a direção de Deus, com a ordem de Deus, vai ter um resultado positivo, como a gente vê aqui na vida do povo com relação ao pão no 7º dia. Interessante que aqui também acontece desobediência. Houve quem saísse no 7º dia de manhã para tentar recolher o maná. Apesar de haver o direcionamento, apesar de haver o processo estabelecido, a ordem dada, a orientação foi concedida, houve quem no 7º dia saísse, apesar do que Moisés havia instruído. Sempre houve quem quisesse ignorar as instruções. Sempre haverá quem queira ignorar as instruções. Sempre há quem acredite que vai levar vantagem ignorando e desobedecendo. Por que aquele pessoal saiu de manhã no 7º dia? Você consegue imaginar? Sabe o que eu fico pensando? Que provavelmente o pensamento fosse: ninguém vai sair para recolher no 7º dia. Mandou ficar na tenda, não é para sair. Se os outros não vão sair, vai sobrar mais. Então eu vou lá para poder recolher mais do que eu tenho pego. Gente, não havia nada. Não havia nada porque já havia a instrução de que era para recolher em dobro no 6º dia, porque no sábado não haveria. E aí não tinha nada. Foram lá e descobriram que não tinha nada. Percebe? Nós precisamos ter cuidado para não ser esse tipo de pessoa que desobedece, que ignora as ordens, ignora os alertas do Senhor, ignora o caminho que Deus aponta e está sempre querendo se dar bem, está sempre querendo levar vantagem, ou guardando o que não é para guardar, ou querendo pegar o que não é para pegar. A gente precisa ter cuidado e estar alerta diante daquilo que o Senhor tem feito. Aí tem 2 coisas interessantes no final desse texto. Primeiro, o Senhor determina que uma porção de maná seja guardada para as futuras gerações, para que eles vejam. Havia uma preocupação do Senhor, havia uma preocupação transferida do Senhor para o seu povo com as futuras gerações. Aquelas pessoas estavam preocupadas porque Deus os dirigiu nessa direção, estavam preocupadas em que as próximas gerações soubessem quem Deus é, soubessem o que Deus havia feito pelo seu povo. Meus queridos, uma porção de maná foi guardada para que as futuras gerações, quem não esteve no deserto e comeu o maná, lembrasse de quem Deus é, de como Deus sustentou o seu povo no deserto, de como Deus é capaz de fazer surgir coisas de onde a gente não espera, de como Deus está presente e cuida e tem todo o poder sobre todas as coisas. Havia uma preocupação com as futuras gerações. Será que eu e você estamos preocupados com as futuras gerações? Será que nós estamos preocupados com as crianças que estão sob a nossa influência familiar? Será que nós estamos transmitindo os valores da palavra de Deus? Será que nós estamos preocupados em que os que estão conosco aprendam a amar a Deus, aprendam a conhecer a Deus, aprendam a respeito de Deus na sua palavra? Será que nós estamos preocupados com as futuras gerações? Eu penso que nós estamos colhendo hoje resultados
na nossa vida, na nossa sociedade, de falta de preocupação com as futuras gerações lá atrás. E nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos estar preocupados em deixar marcos para as próximas gerações, em mostrar a eles quem o Senhor é e o que Ele fez ao longo da história. No fim, a última informação que eu quero compartilhar com você. Hoje o papo ficou um pouco grande. A última coisa que eu quero ler no texto com você é que o povo comeu maná durante 40 anos. Meus queridos, que coisa tremenda! O povo ficou no deserto durante 40 anos. O povo peregrinou sem poder cultivar a terra durante 40 anos. E por quanto tempo o Senhor sustentou o seu povo? Durante 40 anos. O Senhor não sustentou o seu povo naquele dia, o Senhor não sustentou o seu povo somente naquela semana, o Senhor não sustentou o seu povo naquele ano apenas. Foram em todos os anos em que o povo esteve no deserto. E aqui eu quero encerrar com essa lição preciosa de que o Senhor não sustenta apenas parte do caminho. Ele sustenta até o fim. Creia nisso. O Senhor está presente, o Senhor é quem nos sustenta, nós dependemos dEle, não podemos esquecer disso, e Ele não nos sustenta apenas em parte do trajeto. Ele nos sustenta até o fim. Foi assim com o povo de Israel, é assim comigo e assim com você também. O Senhor está conosco, o Senhor está presente e Ele nos sustenta até o fim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue sendo o Deus provedor na sua vida. E que você, ao longo da sua jornada, ouça as orientações, obedeça as orientações e se lembre de que a sua vida depende do Senhor. Siga sendo dependente e obediente ao Senhor. Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de você e sustentando a sua vida. Isso é o que eu desejo para você até o fim da sua jornada. Amém? Que Deus nos abençoe e siga cuidando de nós.